O relógio na parede da sala de estar de Arthur não apenas marca as horas. Ele parece martelar cada segundo contra o silêncio de uma casa que, aos 73 anos, tornou-se o palco de uma investigação profunda sobre o próprio passado. Arthur não é um detetive de polícia, mas está diante do caso mais complexo de sua vida: o desaparecimento sistemático de 5 décadas de potencial financeiro e profissional. Imagine acordar em uma manhã de terça-feira, olhar para o extrato bancário e perceber que, embora você tenha trabalhado por 52 anos ininterruptos, a conta não fecha. O crime aqui não envolve armas ou assaltos a banco, mas sim o roubo silencioso do tempo e da autonomia. Arthur sentou-se à mesa, abriu uma pasta de couro desgastada e começou a espalhar os documentos que contavam a história de sua ruína invisível. Ele descobriu que o maior erro de sua carreira não foi uma decisão errada que tomou, mas sim a decisão que ele nunca chegou a tomar. Este é o dossiê de um homem que descobriu, tarde demais, que a segurança é a maior ilusão vendida pelo sistema. E hoje, ele vai dissecar cada evidência para que você não precise esperar 7 décadas para resolver o mistério da sua própria liberdade. A investigação de Arthur começa em 1971, o ano em que ele, aos 21 anos, assinou seu primeiro contrato em uma grande empresa de logística. Naquela época, o cenário era de estabilidade. O crime começou com uma promessa sedutora: dedique sua vida a nós e nós cuidaremos do seu futuro. Arthur aceitou o pacto. Ele era o funcionário exemplar, aquele que chegava antes e saía depois. O perfil de Arthur era o de um jovem ambicioso, mas com uma ambição domesticada. Ele acreditava na meritocracia linear. No entanto, ao analisar os registros de 1985, Arthur percebeu a primeira pista do que deu errado. Enquanto o mundo mudava, enquanto a tecnologia começava a dar seus primeiros passos em direção à digitalização, ele permanecia estático, especializando-se em processos que estavam morrendo. Ele se tornou um perito em um mundo que deixava de existir. O erro profissional de Arthur foi a especialização excessiva em uma única fonte de renda e em uma única habilidade técnica. Ele não estava construindo uma carreira. Ele estava construindo uma gaiola de ouro cujas grades eram feitas de contra-cheques previsíveis. Ao avançar para a década de 90, a linha do tempo de Arthur revela um padrão alarmante de conformismo. Ele teve 3 oportunidades claras de transição para o setor de tecnologia e consultoria independente, mas o medo de perder os benefícios acumulados o paralisou. A investigação mostra que, em 1994, ele recusou uma sociedade em uma pequena empresa de software que 10 anos depois valeria milhões. Por quê? Porque Arthur buscava o que ele chamava de paz de espírito, que na verdade era apenas uma anestesia contra o risco. Ele estava cometendo o erro clássico de confundir atividade com progresso. Ele trabalhava 12 horas por dia, mas sua relevância no mercado diminuía a cada pôr do sol. O contexto social da época reforçava esse comportamento. A geração de Arthur foi ensinada a ser uma engrenagem, não o motor, e engrenagens são substituíveis. Quando a crise de 2008 atingiu o mercado, Arthur já tinha 58 anos. Ele se viu em uma posição vulnerável, caro demais para ser mantido e especializado demais para ser realocado. Foi nesse ponto que o mistério começou a se resolver de forma dolorosa. Arthur percebeu que o sistema de previdência e os planos de carreira corporativos eram, na verdade, um esquema de pirâmide temporal onde ele entregava seu tempo presente em troca de uma promessa futura que nunca se materializaria com a inflação e as mudanças econômicas. Ele estava vivendo o que os especialistas chamam de crise financeira silenciosa. Por fora, uma vida de classe média estável. Por dentro, um patrimônio que não gerava renda passiva e uma dependência absoluta de um emprego que o detestava.
Ele passou os anos seguintes tentando tapar buracos, usando suas economias para manter um padrão de vida que já não lhe pertencia. Aos 65 anos, o que deveria ser o auge da sua liberdade, tornou-se o início de uma sentença de trabalho forçado por necessidade. Ele não podia parar, porque se parasse, a estrutura desmoronava. Se você está assistindo a este relato e sente que o tempo está escorrendo entre seus dedos, que suas finanças estão estagnadas ou que você é apenas uma peça no tabuleiro de outra pessoa, este é o momento de despertar. Inscreva-se no canal Tempos Ruit e ative as notificações para não perder as próximas investigações sobre como retomar o controle da sua vida financeira antes que o relógio marque a hora final. A virada na investigação de Arthur aconteceu apenas aos 72 anos, após um colapso emocional que o levou a um hospital. Deitado em uma maca, ele percebeu que o erro de 52 anos não era a falta de dinheiro, mas a falta de uma estratégia de saída. Ele havia sido um excelente executor, mas um péssimo estrategista da própria vida. Ele decidiu então, em um ato de rebeldia tardia, mas necessária, que os últimos anos de sua vida não seriam definidos pelo erro, mas pela correção. Ele começou a mapear o que ainda possuía: conhecimento acumulado, uma rede de contatos antiga e uma vontade feroz de não morrer como uma vítima do sistema. Arthur começou a estudar o mercado digital, algo que ele sempre ignorou por achar que era coisa de jovem. Ele descobriu que sua experiência em logística acumulada por décadas era um ativo valioso para novas startups que tinham a tecnologia, mas não tinham a sabedoria operacional. O processo de correção do erro foi energético e agressivo. Arthur não tinha mais décadas para esperar. Ele começou a prestar consultoria online, transformando seus erros em lições para novos empreendedores. Em 18 meses, ele gerou mais renda extra do que nos últimos 10 anos de emprego formal. Ele quebrou o ciclo de dependência. O mistério estava resolvido. O erro profissional de Arthur foi ter delegado a gestão da sua carreira para o RH de uma empresa. A solução foi assumir o papel de CEO de si mesmo, mesmo que aos 73 anos. Ele entendeu que a segurança financeira não vem de um salário, mas da capacidade de resolver problemas para os outros de forma independente. Ele parou de vender horas e começou a vender soluções. A lição que Arthur deixa neste dossiê de vida é clara e urgente. O tempo foge. O erro de 52 anos foi acreditar que amanhã haveria mais tempo para começar algo próprio, para investir em uma segunda fonte de renda ou para aprender uma nova habilidade. A investigação de sua trajetória prova que a maior crise financeira não é a falta de saldo na conta, mas a perda da identidade profissional em prol de uma organização que não tem alma. Arthur agora vive com uma urgência que nunca teve aos 30. Ele acorda às 5 da manhã, não porque precisa bater o ponto, mas porque descobriu que criar sua própria riqueza é o jogo mais viciante e recompensador que existe. Ao analisarmos o caso de Arthur, vemos que ele é o reflexo de milhões de brasileiros que estão hoje no meio do caminho, entre os 30 e 50 anos, acreditando que o plano atual é infalível. A realidade é que o mercado é um detetive implacável que mais cedo ou mais tarde vai encontrar as falhas na sua estratégia. Se você não tem uma renda extra hoje, se você não domina as ferramentas do presente, você está cometendo o mesmo erro que Arthur cometeu em 1971. A diferença é que o mundo hoje se move 10 vezes mais rápido. 50 anos de erro hoje podem ser condensados em 5 anos de ruína total se você não agir. Arthur finaliza seu relato com um olhar firme para a câmera mental de sua própria consciência. Ele não lamenta mais os 52 anos perdidos, porque os últimos 12 meses de liberdade valeram por toda a vida anterior. Ele corrigiu o erro. Ele retomou o controle. O mistério de como vencer o sistema foi resolvido.
Não jogue o jogo deles, crie o seu próprio. A carreira de Arthur agora não pertence a um CNPJ de terceiros, mas ao seu próprio nome. Ele é a prova viva de que nunca é tarde para um recomeço financeiro, mas que é perigoso demais esperar o colapso para tomar uma atitude. O relógio continua batendo, mas agora para Arthur, cada segundo é um investimento, não uma perda. Domine sua carreira agora, ou prepare-se para ser dominado pelas consequências de não ter feito nada quando ainda tinha tempo. O caso está encerrado, mas a sua história está apenas começando. O que você vai fazer com os seus próximos 10 minutos? A decisão é a única ferramenta que pode mudar o veredito do seu futuro. A pergunta que fica no ar após o veredito de Arthur não é se você vai falhar, mas quando a estrutura sobre a qual você se apoia começará a ranger. O caso de Arthur não é uma anomalia estatística, é um padrão sistêmico. Para entendermos a profundidade desse abismo, precisamos dissecar a anatomia da segurança ilusória. Imagine um edifício construído sobre areia movediça, mas com uma fachada de mármore impecável. Por décadas, o mercado de trabalho tradicional vendeu esse mármore, o plano de carreira, os benefícios corporativos, o 13º salário e a promessa de uma aposentadoria tranquila. No entanto, o que ninguém te conta é que o mármore é pesado demais para a base que o sustenta. O erro de Arthur, e possivelmente o seu, é acreditar que a lealdade é uma moeda de troca válida no capitalismo moderno. A verdade nua e crua é que empresas são algoritmos de lucro. Se a variável você se torna mais cara ou menos eficiente do que uma nova variável tecnológica ou um custo operacional reduzido, o algoritmo te deleta sem hesitação. Não há emoção, há apenas cálculo. Quando Arthur percebeu isso, ele não apenas mudou de emprego, ele mudou de paradigma. Ele entendeu que no século XXI, a única segurança real vem da diversificação de fontes de renda e da soberania sobre o próprio conhecimento. Vamos mergulhar em um novo ângulo, o fenômeno da obsolescência programada do profissional. Assim como um smartphone é desenhado para durar apenas alguns anos antes que sua bateria falhe ou seu software trave, o profissional que se especializa em apenas uma função dentro de uma engrenagem maior está assinando seu próprio termo de validade. Se você faz exatamente a mesma coisa que fazia há 3 anos, você já está morrendo profissionalmente e apenas esqueceu de deitar. Arthur, em sua nova fase, descobriu o poder da agilidade cognitiva. Ele parou de ser um especialista em procedimentos manuais da empresa X para se tornar um estrategista de soluções. Ele entendeu que o dinheiro não flui para quem trabalha mais horas, mas para quem resolve problemas mais complexos. Enquanto seus antigos colegas ainda reclamam da inflação no café da empresa, Arthur está estudando como a inteligência artificial pode otimizar os processos de consultoria que ele agora vende de forma independente. Ele não teme a IA, ele a usa como seu primeiro funcionário não remunerado. Pense no cenário atual do Brasil. Temos uma massa de profissionais qualificados, com MBAs e décadas de experiência que estão a um clique de demissão da insolvência. O motivo? Eles possuem o que chamamos de renda de ponto único de falha. Se essa única fonte seca, o castelo de cartas desmorona. A estratégia de Arthur agora se baseia em 3 pilares que você deve anotar se quiser sobreviver à próxima década. Primeiro, a construção de ativos digitais. Arthur percebeu que seu conhecimento não precisava ser entregue em troca de horas presenciais. Ele começou a documentar seus processos, transformando décadas de erros e acertos em um método. Esse método tornou-se um produto. Um produto que vende enquanto ele dorme, que não pede aumento e que não pode ser demitido por um diretor de RH mal-humorado. Segundo, o branding da sobrevivência. O nome Arthur deixou de ser apenas um crachá e se tornou uma marca. No mercado atual,
Se você não é encontrado no Google por uma solução específica, você não existe. A visibilidade é a nova moeda. Quem é visto como autoridade dita o preço. Quem é visto apenas como mão de obra, aceita o que lhe oferecem. Terceiro, a mentalidade de equity. Arthur parou de pensar em salário e começou a pensar em patrimônio. Cada hora gasta agora não é apenas para pagar os boletos do mês, mas para construir algo que tenha valor de mercado por si só. Ele está investindo em si mesmo com a mesma voracidade que um investidor de risco analisa uma startup promissora. Mas não se engane, a transição de Arthur não foi um passeio bucólico. Foi um combate de boxe contra o próprio ego. O maior inimigo de quem está no meio da carreira é o conforto perigoso. É aquela voz que diz: faltam só mais 10 anos para eu me aposentar, vou aguentar firme. Essa voz é o canto da sereia que leva ao naufrágio. O mundo não vai esperar 10 anos para se transformar. Em 5 anos, setores inteiros serão dizimados e recriados. Se você estiver esperando o momento certo para começar sua renda extra ou sua transição, esse momento passou há 2 segundos. Observe o exemplo de uma grande rede de varejo que faliu recentemente. Milhares de funcionários, do chão de loja à diretoria, foram pegos de surpresa. Eles acreditavam na solidez da marca. Arthur olha para essas notícias e vê o reflexo do seu passado. Ele sabe que a única marca sólida é aquela que você carrega na sua identidade profissional e na sua capacidade de adaptação. Aprofundando na psicologia deste novo mercado, precisamos falar sobre o custo da inércia. A maioria das pessoas calcula o risco de tentar algo novo, começar um negócio, aprender uma nova habilidade, mudar de área. Mas raramente calculam o risco de continuar onde estão. O risco de ficar parado é 100% de perda a longo prazo, pois a inflação, a idade e a evolução tecnológica corroem sua posição atual todos os dias. Arthur parou de perguntar, e se der errado? E começou a perguntar, o que acontece se eu ficar exatamente onde estou? A resposta o aterrorizou tanto que ele nunca mais olhou para trás. Agora, imagine que você está em uma sala com 2 caminhos. O caminho da direita é iluminado, familiar e tem uma placa dizendo estabilidade. O caminho da esquerda é escuro, íngreme e tem uma placa dizendo liberdade. A maioria escolhe a direita sem saber que aquela estrada termina em um penhasco oculto pela névoa. Arthur estava no caminho da direita por 50 anos. Quando ele caiu, ele teve que aprender a voar durante a queda. O que ele está tentando te dizer agora é: comece a construir suas asas enquanto você ainda tem os pés no chão. A economia da atenção e do conhecimento não perdoa os lentos. Se você tem entre 30 e 50 anos, você possui algo que os jovens de 20 não têm: contexto histórico e experiência de campo. Mas se você não acoplar isso às ferramentas digitais e à mentalidade empreendedora, sua experiência será apenas um fardo pesado de métodos obsoletos. Arthur transformou seu fardo em uma biblioteca de soluções. Ele parou de ser um dinossauro esperando o meteoro para se tornar o arquiteto do novo mundo. Nesta etapa final da análise do caso de Arthur, o que vemos é um homem que recuperou a dignidade. A dignidade financeira não vem de um saldo bancário alto, mas da certeza absoluta de que, se tudo o que você tem hoje for tirado de você, você tem a capacidade intelectual e as ferramentas estratégicas para reconstruir tudo do zero em uma fração do tempo. Isso é poder real. Isso é o que o sistema tenta esconder de você ao te manter ocupado demais com reuniões inúteis e metas que não são suas. O relógio de Arthur agora marca um tempo diferente. Não é o tempo do cronômetro da fábrica, mas o tempo da oportunidade. Ele olha para os próximos 10 anos, não como o crepúsculo de sua carreira, mas como o ápice de sua influência. Ele entendeu que a riqueza é um jogo de paciência, estratégia e, acima de tudo, coragem para abandonar o que é bom em busca do que é extraordinário.
Ao encerrarmos este capítulo da jornada de Arthur, a provocação que fica é direta. O sistema já deu o seu veredito sobre você. Para eles, você é um custo a ser otimizado. Qual é o seu veredito sobre si mesmo? Você vai continuar sendo um figurante na narrativa de uma corporação ou vai assumir o papel de autor, diretor e protagonista da sua própria economia? A história de Arthur nos ensina que o arrependimento é um mestre cruel, mas a ação é um libertador implacável. Ele não pode recuperar os anos perdidos, mas ele pode garantir que nenhum segundo futuro seja desperdiçado. A diferença entre o Arthur de 1971 e o Arthur de hoje é que o de hoje não pede permissão. Ele cria, ele executa, ele fatura. O sol está se pondo sobre o modelo de trabalho tradicional. Para muitos, isso significa escuridão e medo. Para os que aprenderam com Arthur, o pôr do sol é apenas o sinal de que é hora de acender suas próprias luzes. Não espere a demissão para descobrir que você é capaz. Não espere a crise para descobrir que você precisa de outra fonte de renda. O mistério da falha financeira foi resolvido. Ela é o resultado da terceirização do seu destino. Arthur fecha seu notebook. Ele tem uma reunião agora, mas não com um chefe. Ele vai conversar com um parceiro de negócios do outro lado do mundo, sobre um projeto que ele mesmo criou. Ele sorri. O peso nos ombros desapareceu, substituído pela leveza de quem sabe que é o único dono da sua bússola. A jornada dele continua, agora em solo firme, construído por suas próprias mãos. E a sua? Onde ela vai parar se você continuar seguindo o mapa que te deram? A decisão, como sempre, é o único divisor de águas entre a obsolescência e a relevância. O caso de Arthur está formalmente encerrado na teoria, mas sua aplicação prática começa agora, nas suas mãos. Use esses próximos minutos não para refletir, mas para agir. O tempo é o único recurso que não aceita reembolso. Invista-o na única coisa que ninguém pode confiscar: sua capacidade de gerar valor de forma independente. O futuro não pertence aos que esperam, mas aos que se preparam para o inevitável. E o inevitável já chegou.